Eu sei, é uma tremenda tarefa. Mas eu acho que consigo resolver. Mestre do metal. É o veículo recreativo definitivo. Por que não colocamos uma dianteira de Zephyr nele? Isso não tem nada a ver com uma restauração. Não tem nenhuma planta. É pura escultura. O nome desse carro é Zephyr Cruise Liner. E depois nós fomos mais além. Eu queria soldar essas portas completamente. Você entra aqui pelo meio. Você quer um barco, né? E agora o Victor quer levá-lo à sua exposição de carros favorita. Então é todo vapor à frente. Ei, será que conseguimos colocar esse carro para flutuar? O plano é refazer por completo todo o interior do veículo. O tema do conceito do Victor sempre tem a ver com o transporte de pessoas, então esse é o desafio, sacou? Ele poder colocar 6 ou 7 pessoas na traseira do carro, mas tem que ficar maneiro. Então vamos fazer uma aposta alta. A primeira etapa aqui é a remoção. Vamos tirar o velho e abrir espaço para o novo. Normalmente, quando você está portando uma grande estrutura assim, surgem várias preocupações. Você tem que colocar vários reforços, mas com as portas soldadas e a dianteira inteiriça, não vai ter problema. Vai por mim. O interior está limpinho. A proposta é entrar no carro. A primeira etapa é colocar uma grande longarina. Desenhar uma linha no espaço. Aliás, no carro. Desde o começo, a preocupação do conceito do Victor era a parte traseira do carro. Nós bolamos alguns conceitos bem legais para a dianteira. E isso tem que ser transmitido para a traseira. Vou tentar manter a fluidez do desenho. Ahá! Para mim tá ótimo. Tem bastante espaço e altura para o pneu. Essa é a altura do banco. Ali é a do assoalho. Não vai ficar legal sentar mais baixo do que isso, tá vendo? Se liga. Vamos ter que carregar pessoas pequenas na traseira. Eu tô sempre pensando 10 passos à frente para evitar todo e qualquer potencial problema antes que ele aconteça. Eu vou colocar alguns pequenos suportes aqui para ver como é que fica, porque eu não tô gostando do que eu tô vendo. O mais importante é saber a que altura queremos o assento. Eu trabalho com o Victor há tanto tempo que consigo até imaginar a exata reação dele. E aí? Uau, você fez bastante progresso. Sabia? Gostei. Mas eu só queria ver aquele canto arredondado e pronto. Eu avisei que ele ia falar isso. Achei um pedaço de metal arredondado dando mole, então eu coloquei na roda inglesa para obter o raio que eu queria. Isso vai servir, assim eu vou tirar a quina. Isso. Ficou muito bom. Que maravilha. Ian, como é que está? E aí? Uau! Sabe de uma coisa? Está melhor do que eu imaginava que ficaria. Parece que eu já vi essa cena antes. Mas O quê? O quê? está perfeito. Então nós temos... Quanta área para sentar? Tem uns 40, 45 Não, centímetros, está dependendo perfeito. de onde senta. É isso aí, mandou muito bem. Eu adoro ficar aqui atrás e olhar para a parede corta-fogo. Eu já disse isso antes. É como se as longarinas fossem uma trajetória indo direto para o motor. É muito legal. Nós ainda temos muita coisa para fazer na traseira, mas antes de fazer isso, eu quero acertar o perfil lateral. Eu fiz alguns moldes dos bancos e eu vi um ranger familiar na porta da oficina. Oh, eu vi as madeiras aqui e achei muito maneiro. Eu pedi pro pessoal do interior começar, sacou? Fazer um molde dos bancos. Eu fiz toda a estrutura embaixo. Olha só. É um suporte básico. Pode colocar qualquer forração por cima. Eu decidi fazer um desenho arredondado no final. Eu adorei o formato da traseira. Parece maior do que eu imaginei. Eu estava pensando em alargar o carro uns 15 centímetros, mas aí tem espaço suficiente. Aí dá uns 10 adultos e uma 10, criança. 11, 10, caramba, peraí. E um cachorro. Eu não vou falar nada. A última coisa que eu quero fazer é alargar ou aumentar a carroceria. Então, você pode colocar 10, 20, 30 pessoas. Victor é um otimista, então vamos que vamos. Olha só isso. Trouxe pneus e rodas novas.
Não é exatamente o que eu quero. Mas eu tenho 2 de 3 elementos. O que está fazendo? Construindo outro supercarro? Victor chegou com um conjunto de roda e pneu. E não era exatamente aquilo que eu esperava. Eu tenho a largura e tenho a profundidade. O estilo do Victor é bem previsível. São sempre pneus grandes, largos, de banda branca. Dessa vez, não. Quanto é que tem? 30 centímetros de largura? 315, 35, 20. Aquele visual não tem nada a ver com o visual Zephyr Cruise Liner. O conceito básico está aí. Podemos fazer nossas pequenas modificações, o que nós não mudamos. Claro. Se nós formos modificar o veículo, temos que ajustar um pouco as rodas. É claro que vamos modificar as rodas. Normalmente, você compra o estilo exato que está buscando, mas com a gente não. Olha só o visual clássico. Aliás, esse estilo, enfim, isso tem tudo a ver com a roda. Imagina só para ter uma ideia. Imagina alguma coisa similar a isso. Isso, exatamente, é por aí. Com a modificação da roda, assim como em tudo, vamos ter que fazer algumas pequenas melhorias. Isso vai ficar lindo. Ele adorou as ideias das rodas de aro grande e eu adorei a ideia do duplo eixo traseiro. Vamos fazer a modificação da roda, mas temos 2 grandes modificações pela frente. Como os paralamas dianteiros são largos, nós precisamos que a traseira fique compatível. Então, vamos dar uma boa largada nos paralamas traseiros e os pneus vão ajudar nisso, com certeza. Será que os 2 vão caber lá? Eles não vão roçar no meio? Eu sei lá. Porque eu não sei se temos espaço suficiente sei. aqui. Os pneus eu gostei, mas eles são imensos. Eles nunca vão caber nos paralamas. Agora temos que modificar isso também. Será que nós podemos colocar mais alguma coisa no carro? Por mais ambicioso que o Victor seja, eu tenho que dizer, ele me mantém ocupado, então ele tá sempre inventando alguma coisa. Se os pneus não couberem, nós vamos usar um eixo simples como pessoas normais. Você tá muito preocupado, cara. Tá ficando nervoso. Tá muito nervoso. Eu não sei porque temos sempre que fazer da forma difícil. Já viu nas exposições de carros que eles têm uma pistola para tirar os parafusos? Demora 5 segundos para tirar uma roda nos programas de TV. Alguns projetos consistem simplesmente em acrescentar elementos ao design. Mas nesse projeto estamos indo na direção contrária. Estamos cortando tudo, só para criar uma tela em branco e construir por cima. É um buraco gigantesco no carro. É preciso muita coragem mental. Missão cumprida. As minhas ideias sempre são construir um carro de desenho animado ou alguma coisa que não seja desse mundo. O conjunto roda e pneu acertou na mosca. Quem em sã consciência colocaria 2 rodas de 20 polegadas juntas? Eu não sei. Ficou bem interessante. Eu gostei. Eu preciso ver com os dianteiros. Estilo Hot Rod, pneus pequenos e grandes. Você sempre vê isso. Victor fez a mesma coisa. Os 2 dianteiros são um pouco menores que os traseiros. Olha só o visual, cara, que maneiro. Ficou com um visual bem irado. É uma loucura colocar 2 rodas assim tão próximas. Quando você olha daqui, ficou muito maneiro, como se fosse uma picape estilo antigo. Desde que instalamos a frente do Zephyr, eu sabia que os paralamas traseiros teriam que ser modificados para ficarem compatíveis. Vamos pegar o paralama do Zephyr e vamos manter mais ou menos esse espaço dos pneus. Vai ficar totalmente diferente. Eu vou cortar isso aqui no meio. Os paralamas nunca foram desenhados para um eixo duplo. Então, tivemos que cortá-los bem no meio. Eu adorei o estilo deles. Eles vão ser aumentados. Tomara que a gente consiga as lanternas antes de pintar. O principal conceito aqui é unificar totalmente o visual do carro. Ou seja, uma picape Zephyr gigante. Então, os paralamas traseiros vão ter que adotar o estilo da dianteira na traseira. Essas 2 linhas aqui são harmônicas e terminam juntas, então vamos ter muito trabalho de metalurgia, com certeza. Mas quanto mais nos afastarmos de tudo isso daqui, melhor vai ser. Vamos reformar todo o painel traseiro. Fazer um molde rústico é uma coisa. É meio difícil de visualizar em alguns casos, então o produto terminado é que vai vender o conceito. Agora é hora de colocar a mão na massa. Decidimos usar o paralama do Zephyr, mas o problema é o seguinte. Como ele encaixa? Esse aqui é muito melhor do que o paralama da picape. Olha só como o arco envolve a roda. É assim que o Zephyr Cruise Liner tem que ser.
Depois de tudo quanto é molde, um problema ainda permanece. Ainda falta um pedaço substancial de paralama. Eu tô sempre buscando um bom ponto de partida. Aqueles paralamas têm exatamente o que eu procuro. Agora é hora de começar a trabalhar. Não é a minha melhor visualização, mas quebra o galho. Às vezes eu faço coisas para ver a reação do Victor. Ele chegou com um belo conjunto de roda e pneu e eu simplesmente deletei todo o conceito. A grande verdade é que eu estou protegendo um investimento considerável. Uma pequena faísca de solda naquele cromado... Como os paralamas foram cortados ao meio, preciso ter certeza de que ficarão no mesmo plano. Não quero que a frente ou a traseira apontem para direções diferentes. Vem subindo a rampa e aí dá a volta. É uma linha rápida. A traseira inteira da picape vai ser completamente redesenhada. Meu principal foco agora são os arcos das rodas e fazer com que os paralamas fiquem bons. A beleza dessas peças manufaturadas é que elas foram feitas de uma forma que você obtenha curvas sensacionais. Existem ferramentas que poderiam fazer isso por mim, mas eu não as tenho. Não hoje. Esses paralamas possuem uma dimensão grande. São grandes curvas compostas, então, usando várias chapas assim, é a forma mais rápida e eficiente de conseguir o contorno que eu preciso. É só encaixar no lugar e colocar a orientação que eu preciso ir trabalhando. Da mesma forma que eu fiz com os paralamas dianteiros, eu vou ampliar os paralamas do carro inteiro. Ninguém nunca viu uma ampliação como essa. Ah, é. Dá pra ver como o molde foi transferido direto pro aço. Agora já tá tudo soldado. Eu preciso usar muita solda, mas saca só o resultado. Os paralamas traseiros vão ter uma saia para dar acabamento. Mas agora eu tô com outra coisa em mente. Eu vou fazer uma modificação completa na traseira. Eu não gostei dessa forma da união. Eu não gostei da solda. Eu não gostei dessas emendas mal feitas. Assim como o teto original da picape, eu quero que toda a traseira desapareça. Vai ser muito mais fácil fabricar e partir do novo do que tentar consertar esse estrago. Olha só. Aqui jaz o próximo desafio. Eu terminei os paralamas bem na hora. O controle de qualidade está na área e está farejando a fundo. É o pente fino. É tudo aço, material pesado. Muito maneiro, né? Diâmetro grande. Nós ainda vamos trabalhar o visual geral, mas os pneus são esses mesmos. Os cães simplesmente adoraram as rodas tala larga. O inspetor-chefe da oficina, além de carros, o que ele mais gosta é a comida. Ele é um boca nervosa. Tá bom pra você? Beleza! Já trabalhamos nas duas laterais, dianteira e traseira. E a última coisa que eu preciso decidir é, depois de cortar toda essa chapa, como vamos fazer toda essa transição. Além de ter que colocar uma nova chapa, eu tenho que colocar essa chapa de metal. Quando o Victor vier, nós vamos decidir qual vai ser o tamanho da abertura definitiva do arco da roda. Victor e eu já tivemos várias ideias a respeito da traseira da picape. Mas antes de chegar lá, eu quero terminar os detalhes dos paralamas traseiros. Por enquanto, tá meio tortinho e esquisito. Mas, aí, algumas pessoas são tortinhas e esquisitas. Como sempre começamos com o molde de papelão, depois fazemos uma chapa de aço e ela vem aqui tapar o buraco de uma única vez. Eu estava pensando em como ia fazer a saia inteiriça para que não deformasse. E eu acabei lembrando que temos muito plástico. Saca isso aqui. Sempre que você usa papelão ou qualquer outro material como molde, você fica em dúvida em como está o outro lado. Agora sabemos. Eu posso ver o alinhamento do paralama e posso ter várias ideias diferentes, porque é transparente. Eu vou te contar. Melhor trabalho que eu já tive. Tô fazendo os últimos moldes dos paralamas. Já tá tudo no lugar. Eu adorei a forma como a chapa ficou curvada. Olha só como a carroceria flui. Zephyr! Né? Zephyr! A peça ficou ótima. A única coisa que temos que decidir é como vai ficar a abertura do arco da roda.
Por isso que eu cortei essas chapas. Eu desenhei de forma genérica, para não empenar. Nós só vamos ter que traçar e depois eu vou por baixo com uma haste de aço e reforço. Será que dá para tirar o papelão para que possamos ver a roda e saber para onde estamos indo? Você quer ver a roda? Então eu vou te mostrar a ideia de molde mais inteligente da história da indústria automotiva. Você pode ver através do molde. Que legal. Você vai poder ver as rodas e ver como vai ficar. Esse aí é um molde muito caro. Uma chapa como essa custa aí uns $80. É, eu sei. A vantagem do molde transparente é que você pode me ver fazendo os contornos e desenhando as ideias. Tá bem ali, é visual. Você tá olhando direto para a peça. Eu quero simular o mesmo formato até aqui embaixo, acompanhando a curva. Agora temos que soldar a chapa e parafusar a parte de cima. Conseguimos um ótimo ponto de partida para as saias. Nós só temos que prender a chapa de metal no carro e marcar com o molde. Beleza, agora eu pergunto, algum último desejo? É muito fácil se deixar levar no conceito da saia do paralama. Então, estamos usando bastante fita para garantir que teremos as linhas corretas. Só não quero cortar demais. Essa haste de metal vai ser soldada por baixo. Então, quando chegar aqui na curva, ela vai seguir o contorno. Olhando daqui de trás, agora dá para ver a profundidade no paralama. Nossa, que maneiro. Com a saia do paralama no lugar, agora é só duplicar do outro lado. Eu vou terminar com uma haste de metal e depois vai estar pronto para a lanternagem. Meu trabalho termina aqui. Ficou ótimo. O resultado ficou muito bom. A única coisa que falta decidir é a traseira. E você pode fazer isso. Você tem o ponto A, ponto B, e se você conseguir arredondar aqui, isso vai ser fácil. Acho que acertamos em cheio no conceito da dianteira e da traseira do Cruise Liner. O que realmente vai vender o conceito vai ser o ponto de acesso da traseira. É o que mais conta. Olha só pra isso. A tubulação do chassi tá cheia d'água. Assim que eu soldei, arrebentou. A água tá jorrando. Talvez isso não seja um bom sinal. Já tá com vazamento e nós ainda nem zarpamos para a viagem inaugural. Afinal de contas, é um barco. É água salgada enferrujando o chassi. Mas isso acontece. Se você está construindo um barco, uma hora vai entrar água. Talvez tenhamos que instalar uma bomba de porão no futuro próximo. Essa é a coisa mais estranha que eu já vi. Ian, olha isso aqui. Eu estive em Pomona no domingo, comprei algumas coisas para instalar na traseira. Tomara que caibam. Parece que a decisão da lanterna traseira foi fácil demais, pela primeira vez. Ainda bem que o Victor correu atrás da lanterna. Acontece que nós não fazemos a mínima ideia de como vai ser a traseira do veículo, então talvez seja um pouco prematuro já dar os toques finais quando ainda nem começamos. A propósito, Ian, ficou muito maneiro, cara. Eu fiquei tão distraído que eu esqueci. Fizemos todo o trabalho de lanternagem nos paralamas e o outro lado ainda tá na chapa, mas eu consegui terminar a lateral de paralama a paralama. Ficou ótimo. Essa não é a maneira tradicional de construir um veículo. Normalmente, primeiro é a fabricação, depois a lanternagem. Mas, como se trata de uma escultura, isso me ajuda a ver como vai ser a superfície final. É claro que é um pouco incomum, mas é o nosso processo. Isso aqui tá tão amassado e enferrujado que eu coloquei alguns suportes. Eu acho que toda a fabricação antiga vai ter que sair. Esse arco aqui ficou bem maneiro, mas a chapa de metal tá toda danificada. Os tubos estão empenados. Eu tenho pensado muito a respeito do aproveitamento dele, porque é uma boa distância do banco do motorista até aqui. Só em caso de emergência, eu sei lá. Em caso de emergência, homem ao mar. Você já ouviu essa frase? Salve-se quem puder, cara. Acho que ninguém vai se preocupar com a porta. Tudo que eu posso dizer é que se eu não acertar a traseira do veículo, não vai ter homem ao mar. Ele vai me fazer andar na prancha. Ainda tem muita coisa para fazer. Acho que eu vou cortar tudo. Tá legal, assim teremos um novo começo e vamos fazer da forma certa. Vamos ter que nos livrar disso, porque o conceito inicial da estrutura antiga nunca foi estabelecido. Foram muitas fabricações esquisitas, um monte de amassados e ferrugem. É muito bom deixá-lo novo para poder reconstruir. Com certeza, isso aí é um novo começo. Sem a traseira aí agora... Nossa, o que nós fizemos?
Finalmente chegamos na hora da verdade, sacou? Eu tenho ouvido isso o projeto inteiro e agora nós sabemos a verdadeira história. Não vai ser tão fácil assim. Vamos ter um pouquinho de trabalho pela frente. Vai ser difícil fazer com que algumas das linhas fluam para ficar legal. São ossos do ofício. Tudo é muito fácil no papel. Mas sempre chega a hora em que a porca torce o rabo. Não vai adiantar nada ficar aqui parado olhando. Eu já tô pensando lá na frente. Saca só, essa é a maior peça de molde da oficina. Eu só conheço uma maneira de resolver os problemas, e é começando a soldar. Está lembrando bastante a traseira do Fusca. A grande vantagem do molde de papelão é ver como o metal vai funcionar com o formato que você quer. Se deixarmos o metal no formato da curva, olha isso, tá curvando embaixo, tá encontrando o paralama, então não vamos mexer no paralama. E a partir daí, com isso aqui aberto, eu posso construir toda a estrutura pro degrau, o suporte do tanque de combustível e outras coisas. Se você fizer isso, vai ficar parecido com a popa de um barco. Não tá acompanhando, eu não tô gostando disso. Só de colocar o molde de papelão, deu pra ver que vai funcionar muito bem. Agora eu vou pegar a chapa e prender. Aí eu vou fazer uma curva. Aí vai ter um suave formato em V, igual a popa de uma canoa, quase como a dianteira de um capô. Eu vou simular colocando uma chapa de metal ao redor. A sua tarefa, eu sei que você tem relutância com certas coisas, mas nós vamos precisar das lanternas traseiras. Por enquanto eu tô bastante satisfeito. Eu já tenho algumas ideias, mas a melhor coisa a fazer agora é trabalhar. O fator crítico da traseira do veículo é que ela é a porta de entrada. As pessoas vão ter que entrar e sair por ela, ficar em pé nela, então eu fiz uma estrutura super forte. Agora tá forte o suficiente para uma pessoa grande ficar em pé nela. A principal característica é a acessibilidade. Então o desafio é fazer a chapa plana fluir com o resto do veículo. Eu consigo moldá-la, consigo dobrá-la, eu consigo fazer várias coisas. Eu só quero ver como é que fica e como agilizar o processo. Tá vendo como tá empenado aqui, mas não tá empenado lá embaixo? Essa é a ideia. É muito básico e vai ficar ainda mais estiloso com as lanternas. Por enquanto, é só um ponto para pisar e acessar. Se empurrar um pouquinho para dentro, você consegue o mesmo contorno desse raio. Mas por enquanto, tá um pouco para fora. Eu vou usar como contorno uma haste de 0,5 polegada arredondada. Isso vai ajudar a dar estrutura. Assim que eu puser a maior parte das chapas de metal no lugar, só vão faltar algumas áreas para unir e depois podemos começar a fazer a lanternagem. Depois de toda a minha teorização, filosofação, contemplação e consideração, eu decidi que esse formato ficou melhor com paralamas. A ideia aqui era levar as laterais até a traseira. Precisava de uma remodelação inteira, porque não tem a linha do teto estranha. Então eu acho que isso tem tudo a ver. Ficou de acordo com o formato da carroceria. O que ainda precisamos ver são os elementos de estilo que vamos adotar no interior. A frente foi uma grande mudança. A traseira está bem suave. E eu quero que o interior ganhe realce na parte traseira da picape. Tomara que eu tenha feito a escolha certa, porque senão, Victor... Eu gostei, mas só quero mudar tudo. Ainda tenho que colocar uma última chapa de metal atrás do paralama traseiro, e ela vai acompanhando o painel traseiro. Eu estava terminando, e lá vem o Sr. Cacho, o poderoso chefão. Oi, bom dia. Eu não consegui ouvir nada por causa do barulho. Sabe de uma coisa? Quando eu entrei, está tudo combinando. Está uma obra de arte. É muito bom ver o Victor tão entusiasmado, sabe? Eu fiquei um pouco hesitante, porque eu estava esperando aquela mudança. Sabe, a única preocupação que eu sempre tive é que eu não quero que as pessoas caiam desse negócio. Quando eu acelerar, as pessoas podem acabar caindo no chão, e isso não seria legal. Seria igual aquele cara que coloca as coisas na caçamba da picape e sai a toda, né? Temos dois grandes problemas na traseira da picape. O primeiro problema são as pessoas entrando no veículo. E o inevitável problema número 2 são as pessoas caindo para trás quando você acelera. Então qual é a solução? Isso é um problema sério. Tipo, questão A, estilo. Questão B, segurança. Praticidade. Então eu tenho uma solução prática e tem a ver com esse assoalho aqui, ó.
Eu tava pensando em colocar isso nivelado. Aqui. Ficaria assim. Ou seja, seria como o passadiço de um navio, entendeu? Você andaria sobre o assoalho. É aí que a história fica melhor ainda. A placa do carro. Aham. Eu vou fazer uma pequena mágica. Nós vamos instalar um atuador aqui embaixo, com um botão de acionamento. Então, quando você apertar o botão, o degrau desce. Então a placa é o degrau. Isso é genial. Eu não quero te dar mais trabalho do que você já está tendo, mas isso é maneiro. Eu me amarro nisso, sabia? Alguém espera uma coisa, mas aí... Peraí, ainda tem mais. Mas e depois de algumas cervejas, como é que eu vou impedir que as pessoas caiam? Com corrimãos, nós vamos colocar corrimãos cromados na traseira. Corrimãos de alumínio polido, iguais aos de barco. Não precisa ser nesse formato, mas essa aqui é a representação perfeita, dessa largura. Alguma coisa vindo lá da base. E inclinando, mais ou menos nesse ângulo. Então, quando você entra, fica nessa altura. Corrimãos, sacou? Vai ajudar a embarcar e assim vai ter duas funções, Victor. Vai fazer duas coisas. Então, não apenas quando você embarcar vai poder segurar bem aqui, mas quando você embarcar e quando as pessoas estiverem sentadas, a mesma estrutura recolhe e faz a curva. Ou seja, fica aberto, mas agora tem alguma coisa segurando as pessoas. Você entra e depois continua lá dentro. Vai ficar bonito e aberto, mas também vai ter a função de manter as pessoas a bordo. Muito maneiro. Além disso, quando você estiver sentado, é só segurar aqui, levantar e sair. Tá legal, vamos pensar na pior das hipóteses. Nós ajustamos depois e eu já Certo. ajustei algumas coisas na minha época. Eu nunca faço nada normal ou simples. É o tipo de coisa que eu faço. É isso aí, mais um conceito maluco. Corrimãos na traseira de uma mistura de picape com barco. Vamos nessa. Eu sei que você quer manter as pessoas dentro. Eu tive uma ideia de como criar um arco na traseira para resolver isso. Estamos fazendo uma aposta alta. Eu dei a ideia pro Victor, agora eu tenho que convencê-lo. Um passo errado e pode parecer um corrimão de escada genérico. Nós queremos que o corrimão tenha estilo. Eu não sei como nós vamos fazer esses corrimãos e, ao mesmo tempo, fazê-los fluir na picape. Então isso vai ser muito interessante. Eu não sei como vai ficar, mas a minha ideia é colocar esse tubo curvado na traseira. Funcionaria como se fosse um arco de proteção de alumínio, mais ou menos assim. E depois duas descidas, na mesma curva. Segura aí que eu quero ver como fica da Tá lateral. parecendo um barco, cara. Até que não ficou ruim porque dá uma ideia de compartimento fechado. E aí você vai ter bastante espaço para as pessoas segurarem sem problema. É, mas ainda daria pra ver os bancos, É. dá pra ver tudo. Talvez seja melhor ficar mais ou menos assim. E depois vamos colocar outro suporte, indo até o degrau lá embaixo. Mas como é que ficaria preso aqui? Ah, isso eu ainda não sei. É. Vai parecer que foi acrescentado. Para acompanhar o tema do barco, o corrimão tem que ficar compatível. Eu não quero que fique parecido com a polpa de um barco e tascar o corrimão lá. Tem que ser estiloso, único e forte. Vamos ter que quebrar a cabeça. Vamos continuar curvando para ver se chega onde queremos. O primeiro passo é diminuir o raio da peça, até ficar compatível com os bancos. Parece que eu tô no timão de um navio, cara. Você devia experimentar. Virar à esquerda! Ah, é assim mesmo. Você faz parecer mais fácil do que é. Porque você acha que eu tô sempre suando feito um porco. Tá dando um pouco de trabalho, mas agora que o Victor tá me ajudando, eu posso lentamente ficar na posição de comando que eu tanto quero. Pra esquerda, capitão. Beleza, tá quase lá. O detalhe é que se nós tivéssemos um plano, provavelmente já teríamos terminado. A grande questão aqui é começar uma coisa, ver como fica, pensar o que é possível e, se ficar bom, ir em frente. O nosso processo não tem igual. É bem comum, mas conseguimos o resultado. Tá legal, esse aqui é o resultado de todo aquele torce e retorce. Um poste vertical em algum lugar por aqui. Esse aqui bate perfeitamente com a curvatura do banco. Essa peça encaixa no poste vertical e essa peça se une a essa. Assim. Então você tem uma peça bem maneira que bate com a curvatura dos bancos e oferece segurança às pessoas. É, isso faz sentido. Vamos nessa. Com o conceito todo pensado e todas as peças chanfradas, depois que eu voltar da cabine de solda, eu instalo.
Para dar acabamento final na peça, eu só precisei lixar para dar um belo contorno. E eu quero chegar a um acabamento acetinado, para depois dar o polimento. Eu tô ansioso para ver a peça na traseira. Vai ser tudo ou nada. Enquanto eu terminava os detalhes do corrimão, o Victor deu uma missão de última hora para a equipe dele. O pessoal da lanternagem já está trabalhando, ele chamou o capoteiro e os mecânicos estão em outra oficina, deixando o motor e transmissão prontos para a montagem. Victor quer levar o veículo para uma exposição de carros daqui a 2 semanas, então tá todo mundo trabalhando. O pessoal do interior tá mandando ver, cara. Sempre que eu volto aqui tem mais alguma coisa pronta, tá ficando muito bom. Estamos quase terminando. O Roger está fazendo um bom trabalho. É simples, é limpo. Tá pronto pra usar. Nós só precisamos do corrimão pro meu pessoal me instalar. Não, eu já terminei, cara. Também tenho andado ocupado. Nossa. Essa é a tubulação de alumínio, como nós havíamos falado. Finalizada. Eu soldei todas as emendas. Ficou O ótimo. resultado ficou ótimo. Eu dei acabamento com lixa 80, mas se quiser polir pode, porque é alumínio. Tudo alumínio. Ficou ótimo e encaixa perfeitamente, não é? E conseguimos o que estávamos querendo. Não vai ficar parecido com um banheiro para pessoas com deficiência, não é? Tem muito estilo. Olha só essa qualidade, é impressionante. Quando o Victor gosta de uma coisa, ele fala. Ele não é de ficar fazendo rodeios. Esse aqui é o outro. E o detalhe maneiro é que numa pilha de sucata, eu não sei de onde era isso, de uma sacada, eu sei lá, olha só o encaixe. É, perfeito. Uau. Tem até uma Então rosca. é assim que vai ficar na lateral. Tem uma rosca, porque alumínio não tem como soldar ao aço. Então temos um encaixe de aço e podemos colocar na distância que você quiser. Eu vou me afastar para ver como fica. É a mesma curva, curva aqui. Acompanha a traseira e todas as linhas estão fluindo. Quando simulamos a instalação, eu achei que ficou bom, mas na verdade o importante é o posicionamento. Quando você começa a instalar em paralelo, dá pra ver quando fica um pouco desnivelado. Mais ou menos aí. Assim vai ficar bom. Então vamos começar tirando 10 centímetros dessa peça. Eu vou cortar e depois prender. Tá legal. E aí, de onde veio isso? Eu sei lá, você tem um monte de equipamento lá fora, eu só precisei tirar. Tomara que não seja de um dos meus andaimes. Victor estava muito animado. Nossa, o encaixe ficou perfeito, mas quanto mais olhava, mais ele dizia, peraí. O que sacrifico muito pelo projeto, mas assim também é exagero. Você disse para eu pegar o que eu quisesse, então... Eu juro que encontrei lá na pilha de sucata. Agora faz parte da picape. Tirei 10 centímetros. Semana que vem, meu pessoal vai perguntar assim, ei, cadê Bota aquelas a culpa em mim. barras? Eu vou dizer, que barras? Um dos problemas que estamos enfrentando é que não queremos que pareça que tá preso. Tipo, coloca ali e pronto. É um encaixe meio difícil, porque a traseira do veículo é curva, mas o corrimão vai ficar. Já tá decidido. Então, esse problema crítico exige 4 olhos, porque só podemos fazer Tá isso legal. uma vez. Vamos ver, um pouquinho mais para aquele lado. Espera aí, agora um pouco menos, 1 centímetro. Aqui pode ir para aquele lado um pouquinho. Segura aí, olha só, peraí. Tá legal? Acho que tá bom. Deixa eu dar uma olhada. As barras estão muito para cima. É aquela ali que tem que ficar na altura do banco. Está mais ou menos 2 centímetros acima. Depois que instalamos a segunda, não tinha como voltar atrás. O negócio já estava feito. Agora parece um barco. Qual é o problema? O Victor ficou satisfeito. Eu fiquei muito satisfeito porque dá pra ver bem o interior. As barras de apoio vão ficar completamente escondidas pelo tecido, então vai parecer um formato de alumínio perfeito, saindo do assoalho e desaparecendo quando chega no banco. E aí, quando você senta aqui, ai caramba, ficou perfeito. Parece uma cadeira de massagem. Adorei. Se você me conhece, sabe que eu sou diferente. Eu não atendo o telefone e nem tenho endereço para entrega de encomendas. Agora as suas encomendas estão chegando na minha casa lá da Austrália. Mas de alguma forma ainda conseguem me achar. Eu não sei como conseguiram te encontrar. Ninguém consegue me encontrar, cara. Olha isso. Ei, você ficou muito bem de chapéu. Devia trabalhar no cinema. Vai ser difícil de me acostumar sem meu chapéu de palha. Mas esse aqui tem estilo. Já que estamos falando do seu novo visual, eu tenho um novo visual para a picape.
Aí, já que você tá de bom humor, eu tenho mais uma modificação. De novo? Lá vem o Victor. Depois de dar uma olhada e ver como ficou instalado, o para-brisa que escolhemos originalmente, que parece com o de barco, eu acho que não vai mais ficar bom. Ele veio entrando pela porta com o antigo para-brisa da picape. Lembra disso? Dá uma olhada. Mas este não é o visual que eu quero. Você vai cortar isso, soldar aqui para ficar inclinado assim. Minha primeira reação foi, Victor, você tá amarelando. Estamos num barco, porcaria. Sabe, acontece que assim fica mais parecido com um veículo. Esse para-brisa de barco, acho que não tem nada a ver. Ficou bacana, mas a forma como o resto do veículo ficou, com os paralamas, etc., tem mais a ver com a era do veículo, entende? Ok, falou, nós temos o tema de barco, mas no geral você tem um veículo em que os paralamas chamam a atenção. Eu achei que seria difícil decidir, mas você tem razão, dessa vez. Sabe, fazendo uma comparação desse para-brisa de volta no veículo com o para-brisa do barco, esse ficou muito melhor. Ele é um pouco mais imponente e em relação ao visual do veículo, ele ajuda a recompor melhor. E isso não é uma mudança, isso é uma melhoria. Essa foi uma decisão de última hora, tá certo? Mas, sim, vale a pena. Temos que colocar. Olha, eu sei que você tem seus compromissos, um monte de coisas pra fazer. Eu vou soldar a peça no lugar e depois a gente faz os acabamentos. Combinado, vamos nessa. Eu acho que o Zephyr Cruise Liner fez a curva na direção certa. Ainda tem muita coisa pra fazer, mas eu acho que já vou comprar o champanhe. O barco já tá quase pronto para o batizado. Finalmente chegamos. West Coast Customs Cruising Nationals. É nóis. Com um projeto como esse, você pode passar do ponto e acabar fazendo um negócio esquisito com uma âncora pendurada. E sabe-se lá o que mais. Todas as escolhas que fizemos foram muito ambiciosas, mas tomamos algumas decisões-chave que, sabe, viraram a nosso favor. Acertamos no tema do barco. Foi feita uma pintura em pinstripe para parecer um barco de madeira da velha guarda. E o Victor escolheu o piso correto, ficando parecido com um convés. Acertou em cheio no conceito. Victor decidiu pintar de preto fosco todos os cromados e isso ajudou a realçar ainda mais as rodas. A ideia das rodas arrebentou. Eu vi as pessoas chegando perto e tocando nelas. Você vê o logo da Moon e faz todo sentido. Eu faço as coisas como uma brincadeira. Eu disse que ia colocar um Zephyr numa picape Chevy. Eu tive um estalo, a ideia me veio à cabeça. É só você mesmo para realizar e colocar isso em proporção. Parece que o veículo saiu da fábrica assim. Eu já vi várias pessoas mais velhas dizendo: ah, o Zephyr Cruise Liner, eu lembro dele. Eles sempre constroem coisas bem legais que impressionam as pessoas. Eu acho que é isso aí. Olha pra esses caras, eles não se cansam de admirar. Meus parabéns pelo novo bebê. Mas acho que dessa vez eu vou tirar umas férias, pelo menos uns 3 meses. Eu te dou 48 horas. E vamos ver o que você vai dizer pela manhã. Sexta à noite, noite do desfile dos veículos. De repente, Ginny Winfield chamando pra embarcar, sacou? Tipo, podem subir, meninas! O Cruise Liner já vai zarpar do porto. Com licença, com licença. Cuidado aí, Victor. Cuidado com os pezinhos. O Victor tava todo sorridente, tava amarradão. Pronto, Ian, pode vir. Lotação esgotada. Eu não concordo com isso. É melhor chamar a guarda costeira. Com licença. Desculpa, eu tô passando. Isso era exatamente o que o Victor queria. Uma festa sobre rodas. Capacidade máxima e vamos zarpar. As pessoas gritavam: Victor, belo carro! Ian, e aí? Eu queria ficar no convés inferior. Ano passado, eu passei a fazer parte do Hall da Fama do West Coast Customs. Agora veio a segunda rodada, uma sessão de autógrafos. Ian, tudo bom com Beleza? você? Como é que vai? Eu adoro seus programas. Valeu. Ian, sou Como seu é que fã, vai? cara. Sou seu fã. Bom te Trabalho ver. maravilhoso. Bom que gostou. Obrigado. A maior satisfação nesse lance de TV é que as pessoas assistem o tempo todo. É muita gente assistindo. Eu não esperava por isso. Isso é muita doideira. Que maneiro. Olha só pra isso.
Tá vendo esse cara? Nós éramos velhos amigos. Ele já fazia isso há vários anos, quando eu ainda tinha um bigode legal. Carrinho de bebê maneiro, hein? O mais legal em trabalhar com o Victor é a ideia de não haver limites. Preciso dizer que estou muito feliz, cara. Lembra quando eu te mostrei esse projeto pela primeira vez, Ian? Eu falei, está vendo essa dianteira de Zephyr? Eu quero transformar essa picape que era do meu irmão. Isso é o mais importante. Eu tô sentado aqui pensando no Manny e na paixão dele por esse veículo. E aqui estamos nós, cara. Tá acontecendo. O Victor tava rindo à toa. Foi uma homenagem ao irmão dele. Era o projeto deles, o trabalho deles de muito tempo. E aqui tá ele, restaurado. Nós só precisamos de mais 2 rodas. Todos os carros aqui possuem 4 rodas. O nosso tem 2 a mais, compadre. É isso aí. Opa, cuidado aí, lá vem os encrequeiros. Entra aí, Jenny. Adorei. Foi o melhor trabalho que você já fez. A nossa reação foi... Ih, lá vem o cara que sabe de tudo. E Ginny disse, caramba, cara, ficou muito maneiro. E olha que eu não faço esse elogio pra qualquer um. Por isso que eu peguei carona. Vocês mandaram muito bem. Ter você na minha presença é outro sonho que se realiza. Eu estou com Ginny Winfield. Obrigado. Desfilando por Santa Maria, desfilando no West Coast Nationals. Melhor do que isso, impossível. Meus projetos favoritos são esses inspirados em desenhos animados. Parece que veio de um desenho animado. Esse segue a mesma trilha. Todo mundo que olhava pro carro dizia... Isso parece divertido. Eu quero fazer parte. E é isso aí. Acertamos de novo. Esse carro tem tudo a ver com o que eu mais gosto de fazer. É um navio de luxo, cara. O projeto terminou. Agora vamos partir para um outro totalmente diferente.